Então agora, sem delongas, esquecendo do meu texto enorme, vamos ao nosso convidado ilustríssimo, mestre Fernando Schaeffer, é assim? Schaeffer? Graduado em Psicologia pela FURB, especialista em Saúde Mental Coletiva e mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Univale. Atualmente faz parte do quadro permanente da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, Centro de Educação Superior do Alto Vale Itajaí, CEAB, lecionando disciplinas relacionadas à psicologia do trabalho, filosofia da ciência e sociologia. Nos últimos tempos, o Fernando tem se dedicado de forma mais específica à ciência política, sobretudo buscando compreender o significado das ideologias políticas na contemporaneidade. Então vamos dar boas-vindas aqui então ao Fernando e vamos escutar então a sua comunicação. Fernando. Então vamos lá. Então assim, é um prazer estar de novo aqui na FAMEG, né? Então sinto saudades, os ex-alunos sabem disso, né? E eu botei como contextualização, justificando um pouco como eu acabei começando a pensar a respeito desse tema, né? Então já na graduação, na verdade, eu comecei a me incomodar muito com essa questão. Tá, Deus, né? O que é Deus? Né? O que é a Bíblia? Isso é uma história mesmo? É um mito? Etc. Isso me fez, por muitos momentos, né? Ir na biblioteca e começar a estudar e a refletir sobre isso, né? E o que eu vou trazer aqui, né, eu até brinquei antes com os alunos, eu vou ter que fazer uma boa introdução, né? É, na verdade, trazer uma forma de compreensão, né? E que é uma forma de compreensão agressiva, né? Agressiva no sentido, até porque eu vou colocar que, ao meu ver, religião não tem, na verdade, não é sinônimo de moralidade, ou na verdade, para mim, são coisas distintas, né? Mas agressivo no sentido de ser um contraponto, né, ao que a maioria das pessoas acreditam, né? E isso eu acho que seria perigoso se eu estivesse falando de ensino fundamental, né? Mas não perigoso se falando de ensino superior, onde eu acho, inclusive, o contraponto ele é interessante para, na verdade, colocando na balança, poder refletir a respeito de um aspecto que provavelmente se tem menos acesso no dia a dia. Então essa é a minha ideia, e por isso, né, às vezes eu colocava uma frase e pensava, será que eu vou deixar isso? Né? Não, eu vou deixar assim, né? Então, porque eu acho que é interessante realmente esse avesso, né, para que vocês possam pensar de um ponto de vista que é pouco comum. Isso, e daí, claro que eu vou falar da minha forma de compreensão, né, e vou trazer argumentos, né, para embasar isso. Claro que, por isso que a gente está na mesa redonda, né, estou disposto a refletir sobre, inclusive, mudar as minhas ideias, né? Então, como dizia, né, Sócrates, né, no Só Sei Que Nada Sei, né? Então, admitir ignorância ou realmente estou disposto a poder rever, inclusive, as minhas ideias, né? Mas é só deixando claro que eu acho que essa ideia diferente, ela é interessante praticamente porque eu acho que as pessoas têm menos acesso a isso. Então, aqui eu coloquei uma questão, claro que concordo com o Kevin, que é algo extremamente complexo, e até fazer essas categorizações, né, eu acho que são mais uma questão didática, né, do que não é algo tão simples assim. Embora daria para se colocar, digamos, em dois grandes grupos, né, uma visão, né, uma forma possível de se falar dessas categorias, né, de crenças ou não crenças, a gente teria de um lado, né, o teísta, né,
que é aquele que crê em uma inteligência sobrenatural, que além de sua obra principal, a de criar o universo, ainda está presente para supervisionar e influenciar o destino subsequente de sua criação inicial. Então, nesse caso, o que se tem? Além da noção do Criador, é alguém que esse personagem consegue e acaba, de certa forma, interferindo, e fazendo parte da vida das pessoas. Então, essa é uma possibilidade. Então esse é o teísmo. Outra possibilidade, então, seria o que? O deísta. Ele acredita em uma inteligência sobrenatural, mas uma inteligência cujas ações limitaram-se a estabelecer as leis que governam o universo. Daí entra, por exemplo, o que o Kevin falou, a teoria do design inteligente, que é eu botei assim, mais didático ainda, entre parênteses, um teísmo amenizado. Então, na verdade, existe algo que dá lógica a tudo, embora ele tenha relação simplesmente ao ato da criação e depois ele interfere mais na nossa vida. Então, a teoria do design inteligente ela pode ser enquadrada nesse teísmo. Depois se tem o panteísta. A palavra Deus é tida como sinônimo não sobrenatural para a natureza, para o universo ou para a ordem que governa seu funcionamento, que seria uma espécie de ateísmo infectado. Então se chamam, na verdade, se dá o nome de Deus às leis da natureza. Então essas várias leis, acreditar que isso pode chamar de Deus, Então não sei se daria para colocar, se bem que isso, como eu falei, como é didático, mas por exemplo o próprio Einstein, ele fala o seguinte: se me perguntasse, acredita em Deus? Você vai dizer, que Deus está se falando? Se é a figura do velho barbudo, que olha o que a gente está fazendo e ainda, se fizer o bom, o bem tu vai para o lado direito, o mal para o lado esquerdo, essa figura de controle, eu não acredito. Agora, se tu chamar de Deus as leis da natureza, talvez esse eu acredite. Embora, como eu falei, essa frase se encaixa nisso. Embora, não sei se poderia ser considerado, inclusive, um panteísta. E para o ateu, não há nada além do mundo natural e físico. Nenhuma inteligência sobrenatural vagando por trás do universo observado. Então, que não haveria nenhuma lógica, nada que explicaria, na verdade, o mundo natural e físico. Então, essa seria a visão do ateu. E, por último, o agnóstico. Então, o agnóstico significa o que não conhece, ou sem conhecimento, que acredita não ser possível explicar racionalmente a existência ou inexistência de Deus. Nesse sentido, constata-se a impossibilidade da razão humana conhecer tal entidade. Então, aqui eu particularmente. Aqui, na verdade, a ideia que está, então, embora é muito criticada essa ideia do tipo, não dá para pensar sobre, então não vou pensar, então eu sou agnóstico. Para os agnósticos, eles acham que a razão humana não consegue dar conta desse problema. Então, por isso, melhor do que acreditar em qualquer coisa é admitir ignorância em relação ao assunto. Esse seria o agnóstico. E agora, então eu coloquei assim, que é comum, então, na filosofia, própria epistemologia, se falar, então, nas diversidades de formas de explicar a realidade. Então, vários autores colocam, na verdade, 3 grandes formas de explicar as coisas. Então, uma que seria o conhecimento mítico, outra forma, o conhecimento filosófico, e a outra, o conhecimento científico. E daí, assim, alguns ainda colocam, então, conhecimento mítico igual a conhecimento religioso. E tanto a filosofia quanto a ciência, e daí, claro, a primeira questão que pode estar presente, que no caso do mito, para acreditar, basta ter fé. Enquanto que na filosofia e na ciência, o que, na verdade, dá suporte é a razão.
Na verdade, eu vou partir a partir dessa perspectiva. Então, claro que, embora se possa dizer, então a filosofia, a mãe de todas as ciências, né, onde a gente tinha lá, sei lá, o Demócrito falando que todas as coisas eram compostas por átomos, que, digamos, hoje, estudando a biologia, vai se falar do Demócrito, assim como o Pitágoras, falando que todas as coisas são números, que hoje está incorporado na matemática. Então, na verdade, a filosofia, toda pessoa que tinha a disposição para tentar entender alguma coisa é considerado um filósofo, né? Então, hoje, na modernidade, então, o que acontece, existe a divisão das áreas do conhecimento, né, onde a ciência, na verdade, acaba por um caminho um tanto diferente, no sentido que ela parte da lógica da experimentação, observação, o que na filosofia, a filosofia não, né? Então, ela trata, inclusive, de pensar coisas abstratas, né? Onde nem necessariamente, onde tu não consegue ter acesso a respostas concretas, porque tu não consegue observar, né? Embora tanto o conhecimento filosófico como o científico, eles se pautam na razão, né? Então a questão é lógico, é racional, né? E por isso o que eu vou tentar fazer agora é tentar desenvolver uma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio, né, que eu venho construindo, né, há algum tempo, né? E como eu falei, pode parecer agressiva, né? Mas eu acho que vale, né? Como eu falei, então a gente está falando de ensino superior, não de ensino, né, fundamental, né? Então cabe, por exemplo, serve, não serve, tem sentido, não tem sentido. Claro que eu acho que a minha grande questão, que eu acho complicado, né? Eu acho que, por exemplo, tanto política quanto religião, ao meu ver, tem que ser diferente de que torcer para o time de futebol, onde eu sou porque eu sou, né? Eu acho que pensar na questão de crença, né, assim como pensar na questão da política, né, eu acho que tem que, na verdade, pensar assim, racionalmente se tem sentido, né? E claro que quem não estiver disposto, né, a pensar sobre, né, eu acho que a minha fala vai ser mais agressiva ainda, né? Mas eu acho que esse é o meu convite, né, que vocês estejam dispostos a refletir sobre. Então aqui, aí entra a questão que eu estava falando que esse muitas vezes é um problema, né? A religião tem determinadas ideias desse Deus velho que durante anos sagrados, santos, algo assim. O que isso significa, né, é que essa é uma ideia, uma noção sobre a qual você não pode falar mal, simplesmente não. Por que não? Porque não é pronto. Eu acho complicado isso, e não a gente está falando de time de futebol. Eu acho que tem como a gente, né, pensar sobre isso, e eu acho que é exercício interessante. Claro que se fala, por exemplo, tem pessoas que estão preocupadas com isso, imanência o quê? Eu estou preocupado se isso vai resolver o meu dia a dia, vai melhorar o estudo, trabalho, vai resultado prático, né? E tem pessoas mais preocupadas com a transcendência, né? Então, onde eu vim, para onde eu vou, eu, na verdade, essa preocupação me moveu a pensar sobre isso, né? Claro que, imagino que, para vocês estarem aqui, provavelmente, é bem provável que vocês também já pensaram sobre isso e têm curiosidade de pensar mais sobre isso. Claro que para algumas pessoas vão dizer, por que isso me serve? Qual a utilidade disso? Mas, ao meu ver, é algo que, por exemplo, me angustiava, hoje me angustia menos, né, porque eu tenho, na verdade, uma teoria, que não é a melhor nem a pior, é uma teoria, né, mas é uma forma